Olá, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje, dia 6 de janeiro de 2025, nós estamos fazendo aqui a leitura anual da Bíblia, né, orientada. E hoje eu vou falar com vocês aqui sobre os três primeiros capítulos, né, da Bíblia, Gênesis de 1 a 3, tá bom? Bom, primeiro, né, eu pedi a você que estivesse utilizando duas traduções, né? Escolhesse entre uma delas, a Nova Almeida Atualizada ou a NVI, né? Eu vou estar utilizando aqui a Nova Almeida Atualizada hoje, tá bom? Bom, primeiro, né, a Bíblia começa, né, apresentando aqui o livro de Gênesis, nome ao qual, para nós aqui, ele vem da versão grega, né, da Septuaginta, e recebe esse nome da versão grega, né, que tem a ver com a origem, né, Gênesis com genética, com gene, com o início, né, no caso aqui é a origem mesmo. E a gente geralmente acha que Gênesis é a origem do homem, né? Quando fala em Gênesis, fala em genética, fala dessa origem do homem. Lá no capítulo 2, no verso 4, que é a parte final, né, desse primeiro relato da criação, na parte A ele especifica a que se refere, né, essa Gênesis, né? E aí nessa tradução ele diz: esta é a Gênese dos céus e da terra quando foram criados. Então o livro de Gênesis é um relato aí da criação dos céus e da terra. Bom, essa, o Antigo Testamento foi escrito, né, na sua grande maioria na língua hebraica, o hebraico antigo, o hebraico chamado hebraico quadrático, né, com 23 consoantes e nenhuma vogal, né? Então a gente tem alguma dificuldade às vezes em algumas palavras, né? Você vai ver algumas discussões de que não, essa palavra tem que ser pronunciada de uma determinada forma, né, ou de outra, né, e que muda o radical dessa palavra, muda a raiz, a origem, né, até pela essa pronúncia, né? Isso já começa na primeira palavra da Bíblia, já tem uma grande discussão aí, né, centenária aí. O que muda às vezes, né, algum sentido, até porque é uma língua muito antiga, né, e que hoje a gente não tem exatamente em algumas palavras, em alguns conceitos, qual seria essa pronúncia, essa definição, tá bom? Bom, e no Antigo Testamento, né, os livros recebem, né, no texto hebraico, né, eles recebem o nome a partir da primeira palavra do livro, né? Então, a primeira palavra aqui no livro de Gênesis, né, é Bereshit, né? Então, esse é o nome dele, inclusive, na Bíblia hebraica. Então, na Bíblia hebraica, o nome desse livro, que a gente chama de Gênesis, é Bereshit, ou no princípio, tá bom? Ah, o autor, né, atribuído a Moisés, né, sempre foi o Pentateuco atribuído a Moisés, né? A gente vê que no início do relato da história, ali após a morte de Moisés, ele não recebe esse nome, o Pentateuco, né, a lei, a Torá, a instrução, esses 5 primeiros livros da Bíblia, né? Ele não recebe essa autoria, né, ainda no início como sendo totalmente a Moisés. Ele recebe como ele é chamado de livro da lei, né, livro da instrução. Ao Deuteronômio algumas citações referente a Moisés, mas em certo momento da história passa a ser chamado como Lei de Moisés, e aí se referindo a toda a Torá, né? A gente fala Torá porque essa é a expressão, né, usada na língua grega, na língua hebraica, perdão, desses 5 primeiros livros da Bíblia, tá? Então, quando a gente fala Torá, é uma referência aí a esses 5 primeiros livros, né? Já na Bíblia grega, né, na Septuaginta, que é essa tradução do Antigo Testamento para o grego, ela é citada como Pentateuco, né? A história em si, aqui inicial, né, ela até a posse da terra, ela acontece até Josué, que a gente chama de Hexateuco, né? Então, geralmente a gente faz esse estudo, né, aqui inicial, né, englobando todo o Hexateuco, né? Porque o Pentateuco em si ficaria incompleto, visto que a bênção, a promessa, ela contempla a posse da terra, o que acontece após o livro de Deuteronômio ali no livro de Josué, tá? Pelo menos até o livro de Josué, né?
Bom, falei do autor, né? O autor em si, o texto então é atribuído aí a Moisés. No século XIX, né? A, é feita a análise, né, em cima dos textos, né? Entendido que é até proposto por Wellington, né? Que a, o Pentateuco em si, a Torá, teria mais de um autor, né? E isso é o que entende hoje a parte da teologia hoje, tá? A crítica moderna entende que o Pentateuco em si, ele possui vários autores, né? Possuindo pelo menos 5 fontes, né? Diferentes, né? 5 origens diferentes, 5 fontes diferentes, que é um compilado ali entre os anos é, 900, né, alguns colocam o ano 1000, né, antes de Cristo, até o ano 545, né, essa foi a data proposta. Em algumas fontes, né, essas fontes são chamadas, por exemplo, de fonte javista, né, no caso o capítulo 2 seria uma referência a essa fonte, o capítulo 1 seria aquela fonte eloísta, né, onde há uma menção, por exemplo, aqui no capítulo 1, no texto original, no princípio criou Deus, né? Aqui ele usa Bereshit, Bara, Elohim, né? Aqui a expressão para Deus é Elohim. Já lá no capítulo 2, se você olhar aqui, tudo vai ser a menção como Deus, né? No princípio criou Deus. Aí Deus disse, haja luz, né? Deus é sempre a expressão para Deus. A partir do capítulo 2, lá no verso 4, na parte B, em que começa um novo relato, né? Lembrando que ele termina na metade aqui do caminho, né? Então, ficaria assim o texto. Quando o Senhor Deus os criou, não havia ainda nenhuma planta do campo na terra. É que você vê que ele já toma nova expressão, já não é Deus, aqui é o Senhor Deus. Por que essa tradução? Porque aqui ele coloca a palavra Yahvé, né? Coloca a palavra aqui Yahvé antes do nome do Senhor, né? Então, essa fonte seria a fonte já vista, né? E realmente muda aqui a forma literária do texto. Então, o primeiro seria um relato da criação por uma fonte, alguém escreveu esse relato, e depois junta-se junto com a outra fonte, né? Outro relato também da criação, aí já bem mais detalhado, em que o livro de Gênesis, na época de Esdras, né, que é quando é compilado, Esdras, Neemias ali, que é compilado o Antigo Testamento, é colocado essas fontes juntas, né? O que faz bastante sentido e foi muito aceito pela crítica moderna, né? Até porque há várias menções em formas de parte literária dos textos, né? É assim que hoje é visto, né? A gente sabe que na época da Reforma eles não tinham essa informação, mesmo porque só no século XVI para o século XVII ali, ganha mais força, né, no século XVII, o estudo das línguas originais, né, o estudo, no caso ali, do hebraico. Até então usava-se muito a tradução da tradução, né, que era a Septuaginta e outros textos que virão dessas traduções, né, e muitas vezes isso não é perceptível, né, no texto, né. Então, para a Bíblia Antiga, aqui eles vão ter Senhor e Senhor, né? Não conseguem ver que um texto usa a palavra Elohim e outro usa a palavra Yahvé, enfim. Então, essa mudança às vezes será explicada, principalmente no início, como uma mudança teológica, né? Em que um momento Deus está sendo apresentado como Todo-Poderoso, em outro momento ele é apresentado como o Senhor Deus, né? Mostrando algo mais amoroso, enfim, isso é explicado de uma forma mais teológica. Hoje é explicado mais na questão textual, tá bom? Bom, a gente viu que eu falei no vídeo de instrução em relação de capítulos e versículos, né? A Bíblia é dividida em capítulos e versículos, né? 1189 capítulos e os 31.102 versículos, de tal forma que essa divisão ela é tardia, né? A primeira divisão em capítulos ela é do século XV, né? Depois do ano 1400, mas ela só vem ser adotada, né, nas Bíblias em si, depois da tradução de Martinho Lutero para o alemão, né, em que ele utiliza essa divisão em capítulos e que realmente vai ser utilizado.
E até lá a Bíblia não era dividida ali em capítulos. Então a gente sabe que a divisão em capítulos é para a gente ter um norte aqui para facilitar, né, a nossa busca, a localização no texto, tá bom? Mas não que os capítulos eles representem aí o início e um final de texto, tá bom? Então é um erro que a gente comete e comete muito, né? A gente, vou ler 2 capítulos e o assunto não acabou e a gente para na metade. Ou a gente está lendo e de repente mudou o assunto e a gente acha que está no mesmo assunto, né? E por isso acontecem muitos erros de interpretação, tá? Não são poucos. Isso também acontece com os versículos. O caso aqui que eu citei para você, desse versículo 4 aqui do capítulo 2, né, que a metade dele se refere ao encerramento do capítulo anterior e começa-se um novo assunto a partir da metade do versículo, né? A mesma coisa acontece com os títulos e subtítulos, né, que não pertencem aos textos originais. Esses títulos e subtítulos são colocados ali pela editora. Então, por exemplo, eu posso falar que um título está errado, né? Se eu disser, por exemplo, que o título da parábola do filho pródigo, né, não é um bom título, não há qualquer problema nisso, não é mudar a escritura, porque esse título não faz parte da escritura. E realmente não é, né? Tanto que o filho pródigo não pode ser o personagem principal, porque ele não é o personagem principal do texto, apesar de geralmente ser pregado assim, né? Não é esse o impacto que o texto quer mostrar, né? E acaba sendo pregado assim, acaba que as próprias editoras influenciam isso ao colocar o subtítulo ali. Bom, mas vamos lá. No primeiro capítulo aqui, a gente tem a apresentação de Deus como no princípio Deus criou. Veja que não há uma tentativa de explicar quem é Deus, simplesmente Deus é todo-poderoso, né? Deus é totalmente suficiente, né? Há uma tentativa hoje, uma tentativa moderna de que tudo tem que ter uma explicação de, mas quem que é Deus? Mas por que que Deus fez isso? E veja que a Bíblia não está nem um pouco preocupada em te apresentar quem é Deus, porque pressupõe através da criação, através de todas as coisas, que ele é o Deus suficiente, poderoso, né? E que dispensa apresentações. Então a Bíblia já o apresenta como sendo suficiente, todo-poderoso, né? No princípio criou Deus os céus e a terra, né? E já mostra ele com o poder de autoridade, né? O poder da palavra, né? Deus disse, haja, e tudo aconteceu, tá bom? O capítulo 1 trata aqui essa criação, né? Através há uma discussão se é através do nada, né? Se há se foi criada a Terra e em algum momento ela foi destruída novamente, aí aqui a partir do verso 2 ela é recriada, se era um estado momentâneo ou se ela já foi criada assim em forma vazia, né? E aí foi remodelada, né? Então há essa discussão se ela foi criada e destruída, né? E aqui o Gênesis só vai contar para nós essa recriação da Terra, ou se ela realmente está sendo criada do nada, né? Ex nihilo, né? A partir do nada, né? A expressão em latim que ficou conhecida aí, foi criada do nada, já seria esse relato de Gênesis. Bom, aqui, se você observar, primeiro é criado, né, os ambientes, né, as situações ali, né, a luz e trevas, você vê que é feita a separação entre luz e trevas, os mares e os céus, a terra e a terra fértil, né, e depois os seus respectivos habitantes, né. Então, eu tenho no primeiro dia ali, no primeiro momento, luz e trevas, e aí eu já tenho lá no quarto dia os luzeiros, né, que são separados para o dia e para a noite. Rodrigo, mas primeiro não seria o sol para depois vir a luz? A Bíblia relata que não. Primeiro veio a luz, depois Deus cria o sol e coloca para que ele seja o luzeiro, para que ele seja o representante do dia. E a lua, o representante da noite. No quinto dia, os peixes e mares, né, que vão habitar os mares criados, os peixes e as aves, né, vão habitar a separação que foi feita, né, do segundo e terceiro dia. Repare que no segundo dia ainda não foi completa a obra, né, foi completada só no terceiro dia, da separação das águas, e aí no terceiro dia Deus diz, viu Deus que era bom. No segundo não há esse relato, né, viu Deus que era bom. No terceiro dia ele traz 2 vezes esse relato de viu Deus que era bom, parecendo para nós que somente com a conclusão, né, da obra iniciada em que teremos essa expressão de que viu Deus que era bom. No sexto dia, os seres terrestres são criados, né, e a terra fértil havia a porção seca, a terra fértil aparecido ali no terceiro dia. Então há um relato entre os 3 primeiros dias e os outros 3 dias da criação, de forma que em uma eu tenho uma criação ou o aparecimento da porção seca, a definição dos mares, dos céus e depois os seus respectivos habitantes.
tá bom? Eu pedi para vocês darem uma olhada, né, especial ali a partir do verso 26. Deus cria o homem, aí um relato bem rápido sobre a criação, mas há dois pontos interessantes ali. O primeiro é: façamos o ser humano à nossa imagem. Há uma dúvida aqui teológica sobre esse façamos, né, esse plural aqui, sobre a que se refere, né? Três possibilidades são destacadas geralmente aqui. A primeira delas é que Deus estaria falando com os anjos. A segunda seria que Deus estaria falando com o Filho e o Espírito Santo, né? E a terceira seria que um plural majestade, um plural de majestade, um plural majestoso, né? Ou seja, algo que se refere ao próprio Deus no plural, mas é ele mesmo como se estivesse falando consigo. O que já é uma explicação muito tardia e sem muita referência linguística, tá? Bom, a igreja de forma geral entende isso aqui como sendo a Trindade, visto que os anjos em si não participam da criação e não há relato bíblico sobre o homem ter sido feito à imagem e semelhança dos anjos, ou que o próprio anjo tenha sido feito à imagem e semelhança de Deus. O segundo ponto aqui é a relação dessa imagem, né? Imagem e semelhança. Se são duas coisas diferentes, né? Se há a imagem e se há a semelhança, ou se essa imagem e semelhança é uma única coisa, e o que seria essa imagem e semelhança, né? Alguns vão dizer ali em relação à imagem e semelhança como o sinal de poder, né? Porque logo ele diz, né? Façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes. E lá no verso 28, novamente, né? Deus dá uma ordem para eles, dá uma bênção, e uma ordem diz: tenham domínio, né? Novamente. Então, parte da teologia entende aqui que imagem e semelhante é a representação de ter domínio, né? Deus ter feito o homem à sua imagem e semelhança é a característica para que o homem tenha domínio sobre a criação. Inclusive, essa é a explicação dada por João Crisóstomo, né? Inclusive, esse é o pensamento ao qual eu partilho, tá? De que a expressão de imagem e semelhança é uma referência de Deus para que o homem tenha esse domínio sobre a criação feita por Deus, né, aqui como um subregente, né, assim como Deus é o criador, né, e o dominador de todas as coisas, ele dá ao homem essa competência aqui sobre a criação, sobre a terra, sobre os peixes, sobre os mares, né, para que ele domine. Então essa expressão de domínio seria a explicação mesmo, porque ela vem logo a seguir, né, e faz todo sentido dentro do texto, pelo menos para a parte da teologia e para mim, que essa seja a expressão de domínio. Há uma tentativa, né, principalmente no período da Reforma e resgatando o pensamento de Agostinho, de tentar ver a Trindade em tudo aqui, né, expressando até o façamos ali que não, isso aqui representa a imagem e semelhança, representa as características de Cristo, as características de Deus no homem, na sua razão, na sua consciência, no seu psique, no seu intelecto, na sua mente, né, e no seu comportamento, representando aqui a pessoa da divindade. E que essa razão e que essa semelhança, ou pelo menos essa imagem, ela estaria trincada após o pecado, né? Inclusive, essa parte do espelho trincado, né? Que é como se o homem fosse um espelho trincado, representando o pecado, e é muito defendido pela teologia reformada, a qual eu sigo também, né? Eu sou um teólogo reformado, mas na visão reformada nós temos esses dois pensamentos ali. Já essa divisão completa da imagem e semelhança, dessa separação total, que imagem é uma coisa, semelhança é outra, que o homem não viu a imagem de Deus, mas somente a semelhança, como em outros textos posteriores, né? Essa tentativa aí já um pouco mais da visão pentecostal, né? Até para tentar trazer uma forma de separação entre a alma, corpo e espírito, né? E tentar trazer isso aí como a razão, como o pensamento, a psique, o intelecto, enfim, pautada bastante até na visão dualista, né, do homem, tá? E outro ponto interessante aqui que eu pedi que você olhasse, né, esses versículos em si, né, é o verso 28. Deus abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra. Veja que Deus cria o homem. Aqui não existe qualquer menção ao pecado, está muito anterior ao pecado. Quando Deus cria o homem, ele já dá ordem para que o homem seja fecundo, que ele multiplique, que ele enche a terra. Aqui você vê que a terra será povoada, tá? Então não há por que a gente imaginar que a relação entre o casal, entre o homem e a mulher, só vai surgir após o pecado. Pelo contrário, né? Quando a gente tem a menção lá na queda, no capítulo 3,
lá no verso 16, o castigo que é dado à mulher, Deus diz assim, ó, e a mulher ele disse, aumentarei muito os seus sofrimentos na gravidez, com dor você dará à luz filho, seu desejo será para o seu marido e ele a governará. Veja que o castigo colocado sobre ela é a dor do parto. Aumentarei e muito os seus sofrimentos na gravidez, com dor você dará à luz filhos. Então, o castigo é colocado à dor do parto, né? Não em si o parto, né? Mesmo porque quando Deus criou o homem e a mulher, ele já dá essa ordem de frutificar, multiplicar, né? A tradução mais conhecida geralmente é frutificar e multiplicar e encher a terra, né? Aqui sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra e sujeitam-na, né? Aqui já a parte de domínio. Então, o ponto importante aqui é que eles vão ter filhos, né, antes da queda. Lembrando que o capítulo 3, entre o capítulo 2 e 3, entre a criação e agora a queda, a gente não sabe quanto tempo o homem fica no Jardim do Éden. Se ele fica 10 anos, 100 anos, 1 milhão de anos. Então, complicado dizer, mas a Bíblia diz que o homem tem 4.000 anos. Não, a Bíblia começa o relato da humanidade após a queda, o capítulo 3. Só tem datas definidas após o capítulo 3 e ainda assim você vai ver que não é tão bem definido assim, porque não é esse o propósito da Bíblia, né? Não é esse o propósito. Mesmo porque quando ela diz fulano, filho de Beltrano, né? Ela não quer dizer necessariamente que ele seja o filho mesmo, como a gente entende hoje, né? Mesmo porque a expressão, né? Jesus, filho de Davi, ele não era filho de Davi, era um descendente. Então, muitas vezes fica difícil da gente falar, porque fulano era filho de Beltrano, o fulano viveu tanto, o Beltrano viveu tanto, então aqui passou-se tantos anos. E às vezes está falando de um ancestral muito distante, né? E geralmente isso é dividido em 10 gerações. Aqui você vai ver, são geralmente 10 personagens aqui, 10 gerações, que não dá para a gente saber exatamente se é uma sequência de pai para filho ou se é um período muito maior, né? De pessoas importantes ali colocado, né, para datar, para relatar isso, mas não preocupado com a data. Então, o livro de Gênesis não está preocupado com a data da criação. Ele só me começa um relato mesmo após a queda. Então, se a gente tem Adão, Eva, Caim, Abel, e Caim mata Abel e vai para uma terra, né, uma terra ali, supostamente terra de Nod, né, ou seja, uma terra de alguém que está vagando, né, esse é o nome para Nod ali, vaguear, né, a leste do que era o Jardim no Éden. Se acontece isso e ele vai lá e casa, né, ele casa com quem? Essa pergunta, né, inclusive, me foi feita ontem pelo celular, para responder aqui pelo vídeo. Essa é a ideia de que o homem já tinha filhos e que a terra já estaria povoada, tá? Mesmo porque a gente não sabe quanto tempo eles ficam aqui. Então, o relato após a queda, que vem de Caim e Abel, ele vem para o primeiro homicídio, né? Ele vem para o primeiro assassinato e ali conta-se essa história a partir dali, né? Já do mundo caído, né? Em que o mundo cai junto com o homem, tá bom? Então, esse é um ponto importante, tá? Da gente ver que as relações entre o casal, ela é dada por Deus como uma bênção, como uma dádiva, né? Capítulo 2, começa um relato a partir do verso 4, a partir da parte B, né? Perdão, verso 3 ali do capítulo 2, né? Deus faz a criação em 6 dias, no sétimo dia ele abençoa e descansa, né? E Deus abençoou o sétimo dia e santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, tinha feito. Aqui o sétimo dia como dia de descanso, e mais tarde será colocado na instrução, né, na Torá, na lei, né, como um dia para descanso do homem e adoração e louvor ao Senhor. Verso 7, né, aqui já tem esse relato detalhado sobre o homem, né, aqui uma visão um pouquinho mais antropológica, uma visão um pouco mais voltada aos detalhes, né, da criação do homem, coisa que não aconteceu no capítulo 1º. Aqui a expressão até para o nome de Deus, né, que agora vai ter a expressão para Yahvé, lembrando que esses nomes, né, Elohim, né, Elohim mesmo é um nome plural, né, a terminação im, mas usado no singular porque os verbos que concordam com ele estão no singular, né, como o verbo barrar, né, que está no singular. Então, ele não é um nome, né, exclusivo para Deus, tanto que ele é usado
na mitologia, na cultura cananeia, né, para se referir a outros deuses também. Lembrando que é só um vocativo, né? Isso não é um nome de Deus, tá, gente? Elohim não é um nome para Deus, ele é um vocativo, ele é uma forma de ser chamado, né? Assim como é um substantivo simples, assim como pai, por exemplo, né? Não é meu nome. Minha filha me chama de papai, né? Mas o meu nome é Rodrigo. E então me chamar de papai, né? Uma forma vocativa ali para ela me chamar. É um substantivo simples, mas não é o meu nome. Né? E Deus revela o seu nome, tá? Deus revela no livro de Êxodo. Ele revela o seu nome, que a gente vai ver mais tarde, né? Yod-Hed, Vav-Hed, né? De onde vai vir a expressão Yahvé, né? Ou hoje um pouco conhecido como Jeová, né? Jeová é uma tradução ruim, tá? Bem ruim, inclusive. Jeová é uma tradução da tradução da tradução, tá? Onde tem o Antigo Testamento traduzido para o Novo Testamento, né? Na Septuaginta, depois para o alemão, né? E do alemão aí surge esse nome para usado por nós aí como Jeová, né? Seria uma expressão que vem do alemão, onde o J teria esse som de I ou de Y, né? De onde a gente traz o nome Yahvé, né? Então, Yahvé seria a expressão para nós, tá? Em língua portuguesa, enfim. Então, a gente tem aqui essa expressão agora como o Yahvé, aqui no segundo relato, né? O verso 7 é um verso bem importante, tá? Em que o homem torna-se ser vivente, tá? Há muitas discussões aqui em relação a isso, né? Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Aqui a expressão em hebraico dá muita discussão, né? O nefesh hará, né? Dá bastante discussão. Mas a expressão aqui é a ideia de que o homem se torna um ser vivente, né? Essa é a expressão, né? Ou a expressão mais conhecida, né? Torna-se alma vivente. O fato de tornar-se alma vivente não é algo que ele adquire, mas que ele se torna a própria alma. Mas a expressão aqui é a ideia de ser vivente. Veja que a tradução da NA é muito boa nesse sentido. Mas gera bastante discussão isso aqui, tá bom? A formação da mulher a partir do verso 18, né? Os detalhes que a gente já conhece, e a queda, né? Para encerrar essa parte da criação, o que a gente pode concluir? A gente pode concluir a apresentação de Deus, né? Assim, sem ser detalhada, sem querer explicar quem é Deus, algo muito comum do período moderno, mas apresentando Deus como poderoso, totalmente poderoso, suficiente, como nosso Criador, como aquele em que há toda a divindade nele, né? Um relato muito bonito da criação, voltado sem se preocupar com parte científica, porque não é um relato científico em si, né? Mas um relato de como Deus criou todas as coisas, e a apresentação, né? do poder de Deus, né? De dar a ordem e chamar à existência as coisas que não existem. Isso é talvez a parte mais linda de toda a criação, Deus poder criar, né? Criar dessa forma. Bom, anos depois vem a queda, a gente não sabe quanto tempo, né? Vem a queda, que é o capítulo 3, que apresenta a serpente, um texto conhecido, né? Então já vou para a parte ali dos castigos, né? Aqui a gente tem o que a gente chama de proto-evangelho, a primeira promessa, né, da vinda de Cristo, que seria ali no verso 15, que da semente da mulher, né? E aí é algo diferente, porque a semente seria do homem, mas aqui não, aqui no verso 15 você tem o que a gente chama de proto-evangelho, né? A primeira profecia sobre a vinda de Jesus, sobre o descendente da mulher, né? Que pisaria a cabeça da serpente, né? E traria vitória ao seu povo, né? Esmagando a cabeça da serpente, né? Que uma inimizade entre a aliança do bem e a aliança do mal, né? Em que a aliança do bem pisaria a cabeça da aliança do mal ali, né? Dos que fazem parte da aliança do mal. Aqui é colocado o castigo, né? Deus confronta o homem, você vê que Deus chega no jardim e diz, né? Adão, né? Cadê você, né? Verso 9, né? Onde é que você está, né? E Deus sabia onde Adão estava, né? Deus sabe de todas as coisas, mas Deus o confronta, né? Verso 10, o homem fala que está nu, e verso 11, né? Quem disse para você que estava nu?
Deus sabia? Claro que Deus sabia, né? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Deus aqui confronta o homem, Deus confronta Caim, no capítulo seguinte ali, né? Mas cadê seu irmão, né? Aí Caim ainda dá aquela resposta, né? Sou eu o guardador do meu irmão, né? Então esse confronto de Deus para que o homem conte, né? Para que o homem relate ali da sua queda, do seu pecado. Aqui é a primeira ação, né? Aqui é o primeiro momento, assim, que a graça fica totalmente revelada, né? Que é o modelo de salvação da Bíblia, o modelo de salvação hoje. No Antigo Testamento também tem gente que acha que é salvo pela lei, né? Não, no Antigo Testamento era o período da lei, agora no Novo é o período da graça. É bobeira, então é isso que a Bíblia ensina, tá? A Bíblia ensina a salvação somente pela graça em todos os cenários, no Antigo e no Novo Testamento. E aqui você vê a expressão da graça, né? O que é graça, né? Bom, a palavra cabe muito conceito, mas aquela mais conhecida, mais simplesinha, né? Que é desidratada, mas funciona aqui nesse caso, né? Um favor imerecido, né? O homem não merecia que Deus chegasse, que o confrontasse, que fizesse roupas para ele, que desse uma punição para ele, mas que não o matasse, né? Não o aniquilasse. Para nossa justiça, para qualquer um olhando isso aqui, poxa, Deus fez tudo, deu tudo para o homem ser um subregente, né? E ele faz aquilo que Deus fala para ele não fazer, né? Tinha que exterminar, tinha que chegar e matar, né? Ele falou, ó, camarada, você errou, eu só te falei para não fazer isso, você foi lá e fez, então a sua condenação é essa, né? Tinha que ser exterminado, né? Tinha que ser isso, né? Olhando pela lógica, deveria ser isso. Mas Deus, no seu infinito amor, né? Isso aqui é graça, é um favor imerecido. O homem não merecia, né? Aqui está mostrando a graça de Deus aqui. Deus confronta e aí o homem faz aquilo que é natural das pessoas, né? Jogar a culpa no outro, né? Verso 12, então o homem disse, né? Deus perguntou, você comeu, né, do que eu falei que não era para comer? Verso 12, então o homem diz, a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Veja que ele joga a culpa para a mulher, né? A mulher que tu me deste. Mais ou menos que assim, se tu não tivesse me dado, eu não pedi, né? Se tu não tivesse me dado, né, a culpa é dela, né? E foi o Senhor que me deu, né? Então, se o Senhor não tivesse me dado, nada disso tinha acontecido. E outra, foi ela, fui eu não, a mulher que tu me deste, ela me deu e eu comi. Atenuando ali, né, perdão, assim, relativizando, né, a sua culpa, né? Verso 13. Então o Senhor Deus disse à mulher, Deus nem fala nada para ele, já volta para a mulher, né? Que é isso que você fez? Aí a mulher respondeu, a serpente me enganou. Mais uma vez, né? Não, a serpente. Não fui eu não, a serpente me enganou e eu comi. Ou seja, o meu ato é por algo que aconteceu, mas que foi a serpente que me enganou. Então o Senhor Deus disse à serpente, aí ele já não dialoga aqui com a serpente, né? Por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais mais selvagens. E ele dá um castigo aqui para a serpente, né? O primeiro castigo é para a serpente. Os animais que rastejavam já haviam sido criados, né? A Bíblia fala isso ali na parte da criação. Sexto dia, eu acho, né? E aí ele diz agora, você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Mas parece que aparentemente não, né? Aparentemente a cobra, aqui a serpente, aqui no caso, ela tinha pés, né? Mas aqui ela perde como castigo, né? E agora ela também se torna um animal rastejante, né? Você rastejará sobre o teu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Aí vem o verso 15, que é profético, né? Por inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, aqui é uma tradução muito boa, tá? Isso aqui faz toda a diferença, né? Tradução essa bem diferente, por exemplo, da Revista Corrigida, né? Que eu pedi para você não usar, né? Apesar de saber que é a mais comum hoje, né? Principalmente no meio pentecostal. Mas veja que ele fala do descendente dela, usando a mesma expressão usada no Novo Testamento, né? De que isso aqui se referia ao descendente da mulher. É muito boa essa tradução aqui, tá? Por inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência, falando com a serpente, né? E o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Aí agora Deus vai para a mulher e diz, ó, e a mulher ele disse, aumentarei muito os seus sofrimentos na gravidez, com dor você dará à luz filho, o seu desejo será para o seu marido e ele a governará. Coloca ela aqui sob os cuidados do homem, né? Sob a governança dele a partir de agora.
Verso 17: por ter dado ouvidos à voz de sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Aqui coloca o castigo para a terra, né, extensivo à terra. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias de sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. Verso 19: no suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, né? Pois dela foi formado, porque você é pó e ao pó voltará. Veja que o homem recebe o castigo de agora ter que trabalhar, né, lavrar a terra, motivo ao qual ele já havia sido criado para isso, mas que agora com essa dificuldade aqui, tá bom? Ele recebe esse castigo, né, que a terra agora teria, coloca essa maldição aqui sobre ela, de forma que ele se fadigaria, né, ao obter o seu sustento. E essa é a parte aqui da criação do pecado. E agora, a partir do capítulo 4, começa o relato de como o pecado atinge toda a esfera da humanidade. E algumas alianças de Deus aqui com o homem. Né? Aqui a gente tem essa aliança, né, que Deus fez com o homem, dizendo para não comer, né, do fruto. A gente chama de, alguma parte da teologia chama de pacto das obras. Parte da teologia chama esse período aqui do homem de inocência, né, de a era da inocência, né, o período da inocência, né, enfim, de forma que ele realmente aqui tinha um poder de decisão. A teologia reformada vai entender o livre-arbítrio como somente Adão e Eva, né, visto que aqui ele não tinha influência do pecado, e que a partir de agora, com o pecado, ele não tem mais esse discernimento, né? O homem se torna, aí aquela referência, né, uma imagem quebrada, né, um espelho quebrado, e agora ele depende, as suas escolhas são más por origem, tá bom? E a gente continua no próximo vídeo. Deus abençoe, muito obrigado, fiquem com Deus, um forte abraço, graça e paz.